Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos fazer alguns exemplos envolvendo, o calor, no caso calcular, a variação da entalpia utilizando a entalpia de formação das substâncias, certo? Essa é uma das primeiras formas que a gente aprende a calcular o ΔH de uma reação, utilizando as entalpias padrões de formação delas, beleza? Então vamos ver alguns exemplos relacionados a essa parte teórica aí do assunto de termoquímica. Bom, gente, normalmente os exercícios, que abordam entalpia de formação, eles vão te dar uma equação química, certo? De uma reação, e eles não sabem o valor do ΔH dessa reação. E é esse o objetivo nosso aqui, encontrar o valor dele. E vai ser clássico, gente. Eles sempre vão dar para você tabelas, uma pequena tabelinha, ou o próprio enunciado vai te contar qual é o valor da entalpia de formação das substâncias que participam dessa minha reação. Por exemplo, aqui ele me deu a entalpia do óxido de alumínio e do tetraóxido de manganês, certo? Então ele me deu aqui essas duas substâncias, esses dois óxidos, para eu utilizar na minha equação. Agora, olha só. Vamos analisar um pouquinho essa equação, porque nós temos que utilizar aquelas ideias. Lembra que toda substância simples, no seu estado alantrópico mais estável, mais abundante, tem entalpia zero, certo? Ele é o nosso zero, é o nosso referencial zero. Se você olhar aqui, ó, o alumínio está na sua forma sólida, metálica, é a sua forma mais abundante, sua forma, de substância simples mais abundante é ele desse jeito que ele está aqui, alumínio no estado sólido, ou seja, o alumínio metálico. Aqui nós temos também, ó, o próprio manganês, ok? Também uma substância simples, seu estado mais estável. Por isso que esses dois camaradas aqui da ponta, eles não têm entalpia de formação zero. Eles são o zero nosso, ok? Aí eu vou utilizar as entalpias que eu tenho das substâncias compostas, certo? Então, por exemplo, o Mn3O4, ele tem uma entalpia de quanto de formação? Menos 1.300 kJ por mol. Por mol. Mas quantos mols eu tenho dele aqui na minha equação? 3. Por isso que eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar pelo valor da entalpia de formação dele, que é menos 1.300, ok? Eu sempre digo para os meus alunos que a questão é contabilizar. Você tem que contabilizar, certo? Tomar muita atenção em cálculos de entalpia de formação, principalmente para você contabilizar, certo? Não esquecer de ninguém, não esquecer sinal, não esquecer nada. É só saber contabilizar certinho. Então, aí, substâncias simples, zero. Aqui, 3 vezes menos 1.300 por causa da entalpia de formação dessa substância. Agora, lá do outro lado, eu tenho 4 mols do óxido de alumínio, que tem entalpia quanto de formação? Menos 1.600. Então, 4 vezes 1.600, porque eu tenho 4 mols dele, certo? Então, menos 1.600. Show de bola? Bom, aqui um manganês, ele é zero, substância simples, não vai interferir em nada. Pronto, já coloquei os ΔH de formação, as entalpias de formação, nos correspondentes elementos seguindo a tabela. Agora, o que eu faço? Faço o somatório. Eu somo a entalpia que eu tenho no meu reagente e depois eu faço o somatório da entalpia que eu tenho no produto, ou seja, depois da seta, ok? Então, é isso que eu vou fazer agora. Bom, gente, 0 mais 0 aqui, ó, mais 3 vezes menos 1.300. Bom, é simplesmente o resultado da multiplicação. 3 vezes 1.300 é igual a menos 3.900. Ok? Contabilizei já aqui. Então, essa é a entalpia que está dentro do meu reagente. Agora, vamos lá achar a entalpia lá dos meus produtos. É 4 vezes menos 1.600. Muito cuidado com o sinal, que é aqui que mora o problema dos exercícios de entalpia. Beleza? Então, menos aqui eu já deixo certo. 4 vezes 6, 24.
24 vai 2, 4, 2, 6. Então, 6.400, certo? Tá aí, achei, contabilizei a entalpia do reagente, contabilizei a entalpia do produto. É isso que eu tenho que fazer, certo? Agora já sei quanto tem de cada um. Agora, para calcular a entalpia da minha reação, o que eu vou fazer? No caso da entalpia de formação, quando eu utilizo a entalpia de formação, eu uso produto, a energia que eu tenho no produto, menos a energia que eu tenho no reagente. Por que eu falo que é na entalpia de formação? Eu, particularmente, eu uso outra ideia, uma outra formulazinha para a entalpia de ligação, que é o próximo assunto que nós vamos desenvolver, certo? Então, para a entalpia de formação, a gente utiliza produto menos reagente, ok? E aqui, gente, é que mora muito dos perigos dos alunos, a regra de sinal. Coisa aí de 7º ano, mas que os alunos até hoje confundem bastante. Bom, entalpia do produto menos, que é o próprio número mesmo, menos 6.400. O menos, que é da fórmula, gente. A entalpia do reagente menos 3.900, certo? Bom, aqui, matemática de 7º ano. O sinal de fora manda trocar o sinal de dentro. Então, vai ficar menos 6.400 mais 3.900. Beleza? Sossegado, né? Então, agora aqui, gente, sinais contrários, subtraio e pego o sinal do maior. Aqui, já no caso, eu já posso saber que o sinal vai ser negativo, porque o maior número é o menos 6.400. Então, menos. Só para a gente agilizar aqui a coisa. Então, aqui, meu Deus, 6.400 menos 3.900. Então, daqui 5.000, 5.000, estou enxergando o número que é uma beleza, dobrado aqui já. 2.500, certo? Então, menos 2.500. Aí eu pego a unidade, né? Quilojoules. Quilojoules. Bom, gente, aqui então está o nosso ΔH da nossa reação. Achei aqui. Aí ele pode colocar isso nas alternativas, o valor do ΔH. Normalmente eles gostam de trazer um númerozinho positivo com o mesmo valor, tipo mais 2.500, certo? Coisas que eles gostam de fazer. E agora aqui temos que deduzir, né? Essa reação, ela é exotérmica ou endotérmica? Bom, pelo ΔH da reação, ΔH negativo é um ΔH que significa uma reação exotérmica. Beleza? Reação exotérmica. Ele poderia também te dar como que seria a análise gráfica dessa reação. Simplesinho, né? Reação exotérmica é um gráfico que desce, certo? Então, aqui no caso, se ele desse para você analisar o gráfico, seria mais ou menos assim. A reação é exotérmica, isso significa que eu tenho aqui, então, os meus reagentes. Aí depois aqui, ó, os meus produtos. E aí o gráfico seria mais ou menos isso daqui, tá? Os reagentes seriam essa turma aqui de cima, antes da seta. E os produtos seriam essa galera aqui depois. Tranquilo? Sossegado, né? Então, coisas que ele pode cobrar em relação a isso daqui. Bom, vamos para mais um exemplo. Esse exemplo eu gosto bastante dele, é um exercício bem legal, que ajuda a gente a entender e abordar o que é a definição verdadeira de entalpia de formação. Então, aqui, ó, considerando o diagrama abaixo, o que se pode afirmar em relação à entalpia de formação do CLF gasoso? Beleza? O que eu posso afirmar em relação a esse gás? Gente, entalpia de formação é o que por definição? É eu formar um mol de uma substância composta. Então, aqui é eu formar um mol de uma substância composta a partir das substâncias simples. A partir das substâncias simples no seu estado alantrópico mais comum. Ou seja, no seu estado mais abundante na natureza. O que é mais fácil de se encontrar. Beleza? E o calor disso daqui, né, o ΔH disso daqui, seria a entalpia de formação
dessa substância, o quanto eu preciso para formar ela. Eu preciso liberar energia para formar ela? Preciso absorver energia para formar ela? Isso é entalpia de formação. O quanto de calor absorvido ou liberado eu preciso para formar um mol dessa substância composta a partir das suas substâncias simples no seu estado mais abundante. Beleza? Agora aí que tá. Aqui eu tenho dois parâmetros aqui. Aqui nesse primeiro parâmetro de cima, ó, nessa primeira parte de gráfico, eu tenho cloro gasoso mais flúor gasoso. E aqui no outro patamar eu tenho gás cloro, né, meio mol de gás cloro e meio mol de gás de flúor aqui no caso, né, flúor molecular. E aí que tá, gente, aí que o aluno dá um nó na cabeça dele. Professor, mas como é que eu vou saber? Será que é daqui que eu tenho que partir para formar o CLF? Ou será que eu tenho que partir daqui para ir formar o CLF? Qual dessas entalpias está certa? Será que está certo eu ir aqui, ó, por exemplo, Cl gasoso mais F gasoso vai formar o CLF gasoso. Será que é isso aqui? Ou será que é essa reação? Porque no caso, se eu seguir essa reação, eu vou ter esse ΔH. Ó, eu vou ter esse ΔH. Agora, se eu seguir essa outro patamar aqui de baixo, o ΔH vai ser só esse daqui, ó. Então, qual que está certo? O ΔH1 ou o ΔH2? O ΔH1 seria essa primeira equação que eu escrevi aqui, certo? Agora, o ΔH2, como é que seria a equação? Bom, seria o meio mol de gás cloro, né? O cloro molecular. Nesse caso, com o flúor molecular também, certo? Então, aqui, ó, meio mol do flúor molecular, formando aí, no caso, o nosso gás CLF gasoso. Beleza? Isso daqui corresponderia o ΔH2. E aí, qual o valor que está certo? Qual a expressão que está certa? Vamos pela definição padrão de entalpia de formação, certo? Formar um mol de uma substância composta, esse é o objetivo principal, formar um mol. No caso de certo, ó, certinho aqui. Opa, eu acabei esquecendo de colocar a seta nesse aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Deixei tudo grudado, acabei esquecendo de colocar a seta. Aí. Ó, perceba que eu tenho um mol deles sendo formado. Tá de boa, eu formei um mol de cada um deles. Tá aqui o ΔH2. Então perceba, ó, a questão do 1 mol formado da substância composta tá certo nos dois. A questão é, eles vêm de uma substância simples, no seu estado alantrópico mais comum, mais abundante? A resposta é, um deles aqui está errado. Gente, a forma abundante de se encontrar o cloro é na sua forma molecular. Aqui, na primeira equação, ele está na sua forma atômica, certo? O átomo de cloro e átomo de flúor, certo? E não é assim a forma mais abundante que a gente encontra o cloro e o flúor na natureza. Não é na sua forma atômica, mas sim na sua fórmula molecular, a substância Cl2 e a substância simples F2. São duas substâncias simples e é assim que a gente encontra eles com mais abundância na natureza, na sua forma molecular e não na sua forma atômica. Por isso que esse ΔH aqui, ó, ele está errado, porque ele não partiu das substâncias simples, mais comuns. Ele partiu da forma atômica, que não é abundante, certo? Então, por isso que é o ΔH2 que é o correto. Então, nesse caso, quanto que vale o ΔH? O que eu posso afirmar em relação à entalpia de formação? Bom, eu posso afirmar que o ΔH2 é, de fato, a entalpia de formação. A entalpia de formação é igual, né, à entalpia de formação deles. E quanto que vale esse ΔH2, essa entalpia de formação do CLF? Bom, simplesinho. Aqui, ó, eles estão no parâmetro 0, certo? Até se você for analisar o gráfico melhor, você já vai tirar aqui, ó, quem que é o 0? O 0 estava exatamente no patamar deles. Aqui eu tenho que o atômico, o cloro atômico e o flúor atômico estão acima de 0. Então não tem como eles serem aqui o padrão nosso,
certo? Não tem como ele ser aqui o padrão zero. Quem é já era aqui o patamar. Se você olhasse aqui também, já matava a questão. É o zero, a gente parte do zero, das substâncias de entalpia zero, para formar as substâncias compostas, ok? Então, nesse caso, de zero, e ele diz que o intervalo é de 13,3 quilocalorias, certo? Então, nesse caso aqui, ó, como eu estou indo partindo aqui de cima e indo para baixo, essa aqui é uma reação exotérmica, a seta desce. Perceba aqui que ele só me deu o valor, né? Qual que é a distância do cloro molecular e do flúor molecular até o gás CLF. E no caso, eu estou saindo aqui numa parte mais de cima e indo mais para baixo. Então, a reação é exotérmica. ΔH negativo. Então, menos 13,3 quilocalorias por mol desse gás. Certo? Tá aí a entalpia de formação. E é isso que nós temos de afirmar em relação à entalpia de formação dele. Certo? Tranquilo, gente. Então, eu tenho que partir de substâncias que sejam simples, porém as que sejam mais abundantes. E no caso, cloro atômico e flúor atômico não é a forma mais estável, certo? É o cloro molecular Cl2 e o flúor molecular F2, beleza? Tranquilo, né, gente? Agora eu vou resolver um último exemplo com vocês para a gente fechar essa videoaula aqui de exemplos de entalpia de formação. Bom, aqui é um exemplo bem clássico também, falando de ΔH de combustão. Ok? Então vamos resolver isso daqui. Calcule o ΔH de combustão completa do metano. Aqui, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. O que é uma combustão completa? Nós temos algumas formas de combustão que às vezes não são completas, elas são incompletas. E no caso, a combustão completa, ela seria quando... primeiro, nós temos um modelo básico de combustão, de reação de combustão. Sempre você vai ter aqui o seu combustível, uma substância aqui, o comburente, que é o O2, e no caso da combustão completa, ela vai formar dióxido de carbono e água, certo? Então aqui é um caso bem interessante de compostos, né, que são orgânicos aí, eles têm a tendência a formar essa estrutura de combustão completa. Então aqui o nosso comburente, aqui o resultado da combustão, né? CO2 gasoso e aqui no caso a água também, que é liberada normalmente na forma de vapor, beleza? Então aqui, ó, gasoso, esse aqui também gasoso e aqui meio que no estado de vapor, certo? Bom, então essa aqui é a ideia de combustão completa. Quem que é o nosso combustível? É o metano, certo? O metano é esse camarada aqui. Às vezes, se você não souber, nossa, não lembrei a fórmula do metano. Quando você estuda química orgânica, né, nós estamos em físico-química, mas quando se estuda química orgânica é mais fácil, você vai guardar a fórmula do metano com você. Mas é o C4, beleza? CH4 na realidade, né? C4. C4 é bomba, né? Então, olha só, CH4, gasoso também. Bom, agora nós temos que analisar aqui para ver se tá certo a estequiometria desses camaradas aqui, né? Não posso utilizar uma equação sem calcular, ver se está tudo balanceado. Eu montei ela, certo? Bom, vamos lá. Então, eu tenho um carbono de um lado, um carbono do outro, certo? Está balanceado o número de carbonos. Hidrogênios, eu tenho 4 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Então, eu vou ter que colocar 2 aqui na frente para balancear, beleza? Pronto, ficou 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios no produto. Agora, desbalanceou a quantidade de oxigênio. Agora, aqui eu tenho 2 oxigênios mais 2 que está aqui, eu tenho 4. Então, eu tenho que colocar também 2 aqui na frente para fechar a quantidade de oxigênios dos dois lados. Pronto, balanceei a minha equação, certo? Um carbono de um lado, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 4 oxigênios, 4 oxigênios, ok? Está balanceada a nossa equação, podemos seguir com a resolução dela. Bom, agora aqui é fazer contabilização, contabilizar. Quanto de entalpia eu tenho aqui no caso do metano? Menos 70 quilocalorias por mol. E eu tenho quantos mol dele aqui? Apenas 1. Então, vou colocar só o menos 70. Beleza? Aqui, ó,
2O2. Gente, substância simples. Primeiro, né, eu sempre falo para meus alunos, galera, tem a substância O2 aqui no quadrozinho? Não tem, professor. Então, meu querido, ele é substância que você vai colocar zero para ele, certo? Primeiro, por que eu vou colocar zero? Porque ele é uma substância que está no seu estado mais comum, é a substância simples no seu estado mais comum. Então, por isso que a entalpia é zero. Se você não encontrar, se você não se lembrar dessa definição na hora, é só você olhar para o quadro. A substância da, alguma substância da equação não está no quadro. Então, se ele está pedindo a entalpia da reação, então essa entalpia é zero, certo? Só se ele pedir aí um caso específico de alguma substância composta. Mas, aqui no caso, é só a gente analisar substância simples no seu estado mais comum, zero para ele também. Aqui, ó, dióxido de carbono, menos 400. Aqui eu tenho quantos dióxidos de carbono? Um só. Então, vou colocar só o 1000, o menos 400. Beleza? Agora aqui no caso da água, cada mol de água, menos 200 quilocalorias por mol. Ou seja, por mol de água, menos 1.200, menos 200. Certo? Bom, eu tenho quantas moléculas de água? Tenho duas. Então, vai ter que ser duas vezes esse valor. Certo? Então, menos 200. Duas vezes menos 200. Pronto, coloquei os valores correspondentes na parte de baixo. Agora eu vou fazer aquela soma, certo? Eu vou fazer a soma, reagente e os produtos. Menos 70 menos 0 significa que os meus reagentes têm uma entalpia de menos 70. Menos 70 quilocalorias. Agora aqui, a entalpia dos meus produtos. Produtos, né, professor? Isso, né? Então, olha só. Duas vezes menos 200 é 400 também. Então, menos 400, menos 800. Tranquilinho, né? Agora, gente, praticamente só fazer aquilo lá. Para entalpia de formação, produto menos reagente. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, ó. Nesse caso vai ser o menos 800, beleza? Menos, que é da fórmula, menos 70, que é a entalpia do meu reagente. O sinal negativo do lado de fora manda eu trocar o sinal. Eu canto isso porque os alunos erram demais. Eu já vi muito aluno fazendo isso, gente. Fazer bonito, contabilizar, fazer o somatório certo. Quando chega no produto menos reagente, o que faz? Erra sinal ou coloca reagente menos produto. Então, gente, por favor, prestem muita atenção nisso daqui. Beleza? Então, ΔH da minha reação vai ficar menos 800, menos com esse menos aqui de dentro vai virar um mais. Isto. Então, menos 800 mais 70, isso daqui vai dar, então, menos 730, né? Acho que é isso. Acho menos 730. Só para confirmar. Tô com preguiça de fazer cálculo hoje, gente. Então, menos 70. Mas é isso mesmo. Tá certo. Então, menos 130. Eu vou deixar assim, menos 730. Eu desconto nota de aluno, né? Quilocalorias, beleza? Tem que colocar essa unidade aí. Quilocalorias por mol ainda, né? E agora, gente, eu quero discutir com vocês, para fechar essa videoaula, essa questão de entalpia de combustão. Vou fazer uma aula específica sobre isso, né? Poder calorífico de combustíveis e tudo mais. Quero conversar, é bem legal esse assunto. E aí que tá, gente. Uma combustão, ela sempre vai ter valor negativo de ΔH. Toda combustão vai ter ΔH negativo. Mas por quê, professor? Porque toda reação de combustão é uma reação exotérmica. Beleza? Então, toda entalpia de combustão vai ter resultado de ΔH negativo, porque sempre vai ser uma reação que libera calor, envolve fogo, queima. Então, sempre vai liberar o calor. Beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Respondemos aí alguns exemplos, alguns exercícios bem interessantes de aplicação. E nas próximas aulas vamos continuar falando aí da nossa tão querida entalpia. Beleza? Então, vamos seguir para a próxima aula.